Olá, amigos e olá, amigas, a todos os que estão ouvindo esse áudio. Então, eu estava esses dias meditando na história de José do Egito, que foi governador do Egito. E sabe, essa história, ela é muito boa, ela é assim, maravilhosa, porque ela mostra para nós como que Deus age nas nossas vidas, como que Deus cumpre os nossos sonhos, mesmo nas situações mais adversas, nas situações mais difíceis que a gente pensa, não tem mais jeito, a partir de agora já era. José, ele foi um cara super, assim, José ele foi um cara assim que teve muito sucesso na vida dele, não só na área financeira, mas em todas as áreas da vida dele. E ele tinha segredos, tinha coisas nele assim que faziam ele que me mostram quando eu li a história dele, o porquê de tanto sucesso dele, sabe? Ele tinha segredos que faziam ele ter esse sucesso. O José, ele não teve sucesso só na vida financeira. Ele teve sucesso na vida sentimental também, pois ele casou com a filha do rei, se eu não me engano. Ele teve sucesso na vida familiar, porque depois de tudo que aconteceu entre ele e os irmãos dele, José se reconciliou com os irmãos dele, o pai dele ele reencontrou, sabe? Toda a vida de José foi maravilhosa, sabe por quê? Porque ele tinha pontos nele que às vezes a gente não pratica. Quer saber quais? Primeiro, José ele era sonhador. E não só apenas ele sonhava, mas ele cria que os sonhos deles iriam se realizar. Se você ver na história de José, você vai ver que ele teve sonhos. Uma das coisas que mais provocaram a ira dos irmãos dele foi o sonho que ele tinha. Ele tinha um sonho de que um dia ele seria grande. Grande ao ponto dos irmãos dele se curvarem para ele. Só que os irmãos dele, quando viram esse sonho, se iraram, porque os irmãos dele provavelmente não tinham sonhos. E viram que ele tinha sonhos. Mas apesar de tudo que diziam a ele, José cria que os sonhos dele se realizariam. E talvez isso que tenha faltado em muitos de nós. Você tem até um sonho, mas você não crê que Deus pode realizar. Deus colocou um sonho em você, mas você não tem essa fé porque disseram isso e aquilo. Outro ponto, José, ele era bom em tudo que ele fazia. Se você for ver a história de José, você vai ver que ele era bom quando ele estava na presença do pai dele, ajudando. Ele era bom quando ele estava na casa de Potifar. Ele era bom dentro da prisão. Tudo que José colocava a mão, tem uma parte da palavra que diz que aonde José colocava a mão, ele prosperava porque Deus era com ele. Quando José estava como governador, em tudo que José fazia, ele era bom. E é isso que a gente tem que procurar fazer. A gente tem que procurar ser o melhor em tudo que a gente fizer, até nas coisas mais simples. Às vezes, por a coisa ser simples, a gente não procura fazer o nosso melhor. Mas talvez naquela coisa simples, você fazendo melhor, você vai fazer uma diferença tremenda, tremenda. A ponto de ser notado como José foi notado. Então, seja bom em tudo o que você faz. Outro ponto é que José era reverente. José, ele respeitava as autoridades, tanto a autoridade de Faraó, quanto a autoridade de Potifar, quanto a autoridade de seus pais. Ele respeitava, ele era reverente às pessoas. Esse ponto esses dois últimos pontos que eu vou falar agora, para mim são os que mais importantes, sem ele ter esses pontos e sem a gente ter esses pontos, não conseguiremos alcançar o mesmo sucesso que José. E se ele não tivesse esses dois pontos, ele não teria alcançado esse sucesso. Esse ponto aqui é um dos pontos principais. São dois. José reconhecia Deus em seu sucesso. Se você for ver a história, José falava que o dom dele de interpretações era dado por Deus. Ele reconhecia
que o sucesso que ele tinha, que o dom que ele tinha era de Deus. Ele reconhecia Deus no sucesso dele. E às vezes falta isso, você reconhecer Deus até nas mínimas coisas, os pequenos sucessos que você tem, você talvez não reconheça Deus. Vê que José reconhecia Deus nos seus caminhos. Então, nós devemos reconhecer Deus nos nossos caminhos. E o outro ponto era que José confiava nas promessas de Deus na vida dele. Apesar de tudo que foi falado para José, apesar dele ter sido preso, apesar dele ter sido vendido, imagine a dor dele de ter sido vendido pelos seus próprios irmãos. Imagine a dor dele de, mesmo sendo o melhor, assim, sendo um bom servo, ele ter sido preso. Imagine a dor dele, mas mesmo com tudo isso, não diz na palavra que José reclamava de Deus, blasfemava de Deus. Não, ele sempre confiou que Deus ia cumprir os sonhos e as promessas na vida dele. E é isso que falta em muitos de nós. Às vezes você tem reclamado, só reclamado e não tem confiado. Confia que Deus vai cumprir as promessas dele na sua vida. Ele é Deus. Se José, mesmo passando por tudo isso, tudo que ele passou, ele continuou confiando. É por isso que José venceu. Porque mesmo com tudo dizendo que não, ele permaneceu confiando que as promessas de Deus se cumpririam na vida dele. Ele permaneceu confiando, mesmo com tudo dizendo que não. E é isso que, às vezes, falta na gente. Acontece uma coisinha só, a gente já acha, Deus não vai fazer nada, Deus não vai ser comigo, Deus me deixou sozinho, sabe? Temos que seguir esse exemplo de José, às vezes, nem só na área financeira. Às vezes você, minha amiga, na área sentimental, você já desistiu de encontrar alguém e tem procurado pessoas que não são da mesma fé que você já desistiu, você acha que para você não tem mais jeito, que Deus não vai trazer alguém para você. É claro que Ele vai trazer, confia. Se Ele disse que não era bom para o homem que fique só e você servir nele, você acha que Ele vai te deixar só? Mesmo que demore 2, 3, 20 anos. Você acha que isso tudo que aconteceu na vida de José aconteceu apenas em um ano? Demorou pra caramba para ele alcançar a promessa, o sonho dele, sabe? Demorou, mas ele alcançou. E sabe por que ele alcançou? Porque ele confiou em Deus. Isso é o mais importante. Você tem que reconhecer Deus nos seus caminhos, no seu sucesso. E o mais importante, confiar nele. Mesmo que tudo diga que não. Mesmo que seja impossível. Permaneça confiando nele. E você vai ver que você vai conseguir realizar os seus sonhos. Mesmo que isso demore um tempo. Permaneça confiando, porque quem fez a promessa é fiel e vai cumprir. Bom, é essa palavra que eu tenho para vocês hoje. Espero que eu tenha ajudado. Meditem na história de José. A história dele começa em Gênesis 37, a história dele. Aí você vai lendo, que começa com ele sendo vendido, né? Conta que ele era o filho preferido e tudo mais. Medite na história dele e você vai alcançar a força necessária. Em nome de Jesus.